Deixa a Renata falar um pouco, depois a gente no final Sim, abre a conversa mais um pouco, né? Eu vou parar de falar, peço desculpa por ter falado tanto. Na verdade, eu não queria falar sozinho, porque a felicidade aqui tem o Zé, tem a Berê, tem a Lili, né, as pessoas, a Bergman, que participaram aqui o Alessandro, a Mara, né? Todo mundo vai te ouvir. Então, assim, puxar pela memória é complicado. Aí eu fui pegar os livros lá que a gente escrevia à mão lá, as nossas atas de reuniões, né? E aí que eu descobri, gente, nós vamos fazer 20 anos. Nós começamos a reunir em 2003, né? 20 anos de história, né? E no início, né, era um grupo grande de pessoas, né, que se resolveu reunir. Tipo assim, vamos parar de reclamar, tem aquela música que Leopoldinense, tá aqui Leopoldina, fica reclamando, lá longe falam que amam Leopoldina, mas tá aqui, tá sempre reclamando. E tinha sempre aquela história, Leopoldina já teve isso, Leopoldina já teve aquilo. E aí a gente vai parar de reclamar e vamos nos reunir, ver o que a gente pode fazer para levantar essa autoestima do leopoldinense. E aí nós ficamos, acho que um ano e pouco, fazendo esses estudos, para poder entender o que aconteceu com a Leopoldina. Essa pergunta fica no ar, né? O que será? Né? A gente tem várias, né, assim, teorias, né, para responder isso. E aí começamos a estudar com o apoio da Natânia e da Nilza. E a gente fazia uns 15 minutinhos antes da reunião, que a gente chamava de quarto, já que era um quarto de hora, quarto de estudos, para estudar sobre Leopoldina. E a gente começou a descobrir muita coisa que a gente não sabia, muita coisa bacana. Gente, o povo de Leopoldina não sabe essas coisas. E estudando, até que a gente chegou a essa conclusão, né, que a gente mudaria Leopoldina se a gente mudasse o leopoldinense, não esperasse de cima para baixo, né, politicamente, né, esperasse de alguém, um salvador ou um político, resolver essa situação da cidade. E aí nós chegamos a essa conclusão, que para mudar Leopoldina, só teria um caminho, que seria a educação e a cultura. Então, quando a gente chegou a essa conclusão, e a gente ficou com esse objetivo, como despertar o leopoldinense para esse amor pela própria cidade. Por isso que o nosso slogan ficou, quando a gente ama, a gente cuida. Se a gente conseguisse resgatar esse amor que nós temos por Leopoldina em cada leopoldinense, talvez, né, a gente teria uma Leopoldina diferente, né? Com as pessoas querendo ficar aqui, empreender aqui e fazer a diferença, fazer a Leopoldina prosperar. Então, a gente descobriu que era pela educação. E como tinha muitos educadores e pessoal envolvidos com cultura, né, muitos de nós, começamos a traçar assim, ações e projetos, né? E o que eu achei interessante é que a gente não colocou a cara para fora de repente. Vou mostrar lá quem é o CIP lá fora. Mas assim, foi muito difícil no início, eu lembro disso, tinha uns 40 pessoas participando, e o pessoal viajava na maionese, né? Que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão limpar a praça, limpar os bustos. A gente fala, não, mas essa não é a nossa proposta. Fazer aquilo que a administração... A gente tem que fazer outra coisa. Mas foi muito difícil afinar o nosso discurso. Muitos saíram, que não afinou o discurso com a gente, mas ali ficou o grupo afinado com essa proposta da educação. E aí a gente tinha o senhor Barroso no grupo, e ele se propôs a fazer um questionário para a gente coletar dados sobre Leopoldina. E aí a gente saiu, acho que na Feira da Paz, se não me engano, distribuímos na equipe, e a gente queria pegar todas as faixas etárias e também classes sociais, para ficar bem diversificado, e fazer o questionário perguntando para os cidadãos, né, o que eles sabiam sobre Leopoldina, quais são os problemas, o que eles gostavam, até para saber se ele conhecia Leopoldina. E a gente coletou muitos dados com esse questionário. E a gente, até a Lili, na gráfica, ajudou a gente a fazer, tá aqui, a gente distribuiu, o pessoal que respondia, uma espécie de um calendário com algumas curiosidades sobre a cidade que o povo nem sabia, que Dercy Gonçalves passou por aqui, que aqui tem o melhor ponto do Cruzeiro,
sobre Miguel Toga. A gente foi passando, né? Se Gonçalo perdeu a virgindade, aí a gente fez umas coisas, a gente fez uma tempestade cerebral e as pessoas iam falando, vamos falar disso, vamos falar daquilo. O que tem de bom, Leopoldino? O Esporte Clube de Ribeirão Junqueira. E a gente foi colocando no calendário para as pessoas. E as pessoas, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia disso. E ali a gente começou a colocar um pouco a nossa cara para fora, né? E aí, coletando os dados, que ficou muito legal, até o resultado, né, do questionário, a avaliação e a análise do senhor Barroso, a gente fez o primeiro evento, né, assim, oficial, né? Foi o primeiro seminário Feliz Cidadãos, né? A Nilza estava presente, fazendo a palestra, e a gente organizou esse seminário lá no Cefet, para começar a falar sobre isso, mostrar a Leopoldina, falar sobre a Leopoldina, despertar esse amor por Leopoldina e colocar essas perguntas, né? E a gente foi nesse foco de educação, né? E até eu fiz uma linha do tempo para mim relembrar, e tem coisas que eu nem estava lembrada do que a gente tinha feito. E tem coisas importantes, eu falei, gente, a gente fez isso, né? Naquela época, no início de 2003, a minha tia, Lília Arantes, tinha um contato com o pessoal do IEFA. Ela conseguiu 2 volumes, a gente não sabia disso, que tem 2 volumes de monumentos e artefatos do nosso patrimônio histórico, registrado no IEFA. E aí eram 2 catálogos. Um sobre fazendas, tinha listado todas as fazendas, com as fotos, falando das condições da fazenda, e um sobre esculturas, pinturas, casas na cidade, né? Tudo catalogado. E essa história é uma história até um pouco triste, né? Do final dela, né? Que chegou na mão do prefeito, na época o prefeito não quis dar muito ouvido para a questão de fazer um link com aquilo ali, porque ele precisava só preencher o restante. Se a obra estava em bom estado, se a pintura era a óleo, tinha que ter uma equipe técnica para fazer esse link. E aí ele se negou a fazer isso, nós perdemos esse link com a questão do patrimônio. Mas aí os volumes ficaram com a gente, depois eles sumiram pela prefeitura. Eles pegaram para pontuar, né? Ali estava tudo listado, e para pontuação do ICMS cultural, né? Fazer os relatórios, eles pegaram e depois não devolveram para a gente esses volumes. Mas esses volumes, acho que eles existem, deve estar arquivado em algum lugar. Muita coisa sobre Leopoldina. E coisas já foram destruídas, demolidas. Né? Coisas importantes que estavam ali listadas. Isso foi uma das coisas que a gente descobriu sobre Leopoldina. Tinha lá coisas relatadas que a gente nem sabia. Estátuas, pinturas, falava na casa de quem estava. Então, assim, nossa, tem muita coisa que a gente nem tem conhecimento, né? Então, a gente fez essa primeira aparição em público nesse Feliz Cidadãos, né? Assumindo a cidadania leopoldinense, que foi esse seminário. Para começar a despertar esse amor, né? Esse interesse por Leopoldina. Depois a gente começou a criar o logotipo, fazer folder, acho que o folder aqui, né, Berê? Acho que o folder nosso logotipo, com uma ideia que a gente foi rabiscando, desenhando, com nossos patrimônios naturais e arquitetônicos, para fazer parte tanto do meio ambiente, a parte arquitetura, né, com a sua preocupação, né. E aí, em 2004, o Zé, acho que participa do Fórum Mundial Social, não foi? Ele trouxe essas ideias para a gente. Janeiro de 2005. 2005. Outro mundo é possível. Outro mundo é possível. Ele trouxe essas ideias, aquilo, começou a fazer, né, ele trouxe a semente e começou a mexer com as nossas cabeças, e a gente começou a criar uma palestra, um PowerPoint sobre um mundo possível, né? E a gente fez um quadro comparativo do que era o paradigma atual e de como seria o ideal, né? Inclusive o Lula estava lá, o discurso do Bush falando de guerra, de poder pela guerra, e o Lula falava naquela época de acabar com a fome, da igualdade, e fazendo esses paradigmas, né? E a gente resolveu levar isso nas escolas. A gente fez palestra em várias escolas. E o interessante é que os professores acendiam, nossa, eu tenho esse poder, né? A gente queria fazer, que o professor tem esse poder de trabalhar isso com os alunos, né? E aí
eles saíam de lá entusiasmados, agradeciam, vocês trouxeram esse ânimo da gente ser assim, a pessoa que trabalha a cabeça dos alunos. Mas a semente da mudança. Mas depois a gente percebia que o professor voltava para o sistema e ele não levava aquilo adiante. Semente no germe. Porque ele era massacrado, mesmo que ele tivesse, né, ele reacendia, eu tenho esse poder, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas alguma coisa acontecia. E depois a gente começou a falar para alunos, né? Aí depois a gente foi falando para alunos, falando para diretores, a gente foi falar dessa palestra até em Belo Horizonte, num festival de arte e cultura lá. E a gente foi levando, tentando fazer essa mudança, né? De trazer o amor para a Leopoldina. E a gente ouvia os alunos falando, os professores falando. Eu me lembro de um aluno falando que cruz, lá no Ribeiro Junqueira, cruz credo ficar em Leopoldina. Eles falavam muito assim, eu quero ir embora daqui. Por quê? A gente perguntou. Ele falou assim, porque eu quero ser jogador de futebol. Aí a gente falou, mas você sabia que o Esporte Clube Ribeiro Junqueira, segundo o Tele Santana, foi um dos melhores? Que é isso, dona? Ainda falava assim, que absurdo, por exemplo, procura saber, Leopoldina foi... Aí eles falaram, eles não sabiam, e os professores, às vezes, também não, para eles poderem falar para os seus alunos sobre a importância de Leopoldina, de coisas importantes que tinha aqui, coisas bonitas que tinha aqui. A gente fez uma apresentação em PowerPoint de coisas bonitas que existem em Leopoldina, para ver se o olhar nosso, para detalhes das construções, para a beleza das cachoeiras, né, ou para fazendas, você se desperta, porque às vezes a pessoa nasce ali, passa por ali e nem repara nas coisas, para ver se vê uma Leopoldina bonita e se desperta esse amor, né? Foi a nossa primeira ação, né? O objetivo nosso, né? De fazer isso através de seminários, conferências. Aí participávamos de conferências municipais, tentando fazer essa modificação. Aí a gente começou a entrar na política, né? Teve momentos que a gente foi como o CIP para compor algumas atividades que eles tinham que ter, vamos supor, Conferência Municipal de Cultura ou de Educação. Tinha que ter uma representação de um CIP. Acho que a gente era a única, né? Tinha uma do meio ambiente, né? Sei lá, o pessoal do Verde, né? Zé do B. Tinha o pessoal do meio ambiente e tinha a gente. Então a gente ia, a gente tentava. Mas a gente tentava fazer um movimento em prol de Leopoldina, mas a gente via que era muito difícil. A gente participou, por exemplo, um plano decenal de educação. Ele estava lá no CAIC. Eu também, né? E a gente recebia as propostas um dia antes para poder palpitar lá. E aí a gente passava até de madrugada querendo aí o Zé, não, vamos pelo menos na gestão a gente mudar alguma coisa, não dá para ler isso tudo. E a gente chegava com as nossas propostas de emendas e eles não queriam votar as propostas de emendas. E aí, por um milagre do universo, a gente conseguiu algumas coisas para Leopoldina. Primeiro, eleger os diretores, né? Nós ganhamos isso. Mas não levamos. Eleição dos diretores municipais e deveria ter grêmios em todas as escolas, porque se os meninos tivessem grêmios nas próprias escolas, eles já iam exercitando a questão de participar, de se movimentar, porque a gente percebia que o leopoldinense não participa das coisas, nem dos locais públicos de participação. Não, mas nem tinha incentivo aos conselhos, né? Mas quando teve, na época do Bené, o povo não participava, não acreditava, não ia, e a gente ficava lá, com meio voto vencido, frustrando nessa situação. E a gente começou a se envolver nessas questões políticas, né? De uma forma, a gente acreditando até, né? Então, a gente conseguiu passar por um erro lá de contagem, não sei o que foi, da eleição para diretores municipais, a capacitação dos professores na linha de Paulo Freire e tendo aumento salarial. Você acredita que eles votaram contra? Aí alguém perguntou, mas por que você está votando contra? Porque foi pedido para a gente votar contra todas as emendas. Ah, tá, beleza. E aí o terceiro foi música nas escolas. E isso passou. Aí a contragosto eles tiveram que redigir. Fomos chamados na Câmara, porque a Câmara percebeu que o documento final não era o corrigido, corrigimos de novo, coloca-se de novo, isso foi engavetado. Não foi feito. Aí foi a nossa frustração, né, nesse ponto. Participamos de várias conferências de cultura,
O Zé Gabriel estava representando a OCIP várias vezes no Sistema Nacional de Cultura, em Juiz de Fora, né? Depois Belo Horizonte, Brasília. E Leopoldina não mandava representante da parte administrativa, a parte da OCIP é que ia. E Leopoldina não estava lá. Várias cidades mandavam seus representantes administrativos e, na parte cultural, e não, ele não estava lá. Estava a OCIP acompanhando, né? E aí, até que chegou o momento da gente fazer o plano diretor, né? Que foi a nossa... 2006. Em 2006, isso. A gente teve a participação ativa na elaboração do plano diretor. Porque a prefeitura era obrigada a fazer, né? E dar ampla divulgação. Nós nos dividimos nas leituras comunitárias em cada bairro. A gente está lá para falar. E no meu bairro foi o centro, foi na escola Ribeiro Junqueira. Devia ter umas 5 pessoas. O pessoal não ia participar, mas quem estava ali estava pessoas de peso. Eu me lembro que estava o Acácio Serpa e ele falou das águas, falou do paralelepípedo, falou do Oiti, deu uma aula. Né? E a gente foi colocando as nossas considerações como OCIP em cada leitura comunitária. Mas foi legal porque a leitura comunitária ganhou em primeiro lugar a limpeza do feijão cru. Não foi feito até hoje. Isso, a leitura técnica também deu, né? E quem estava coordenando o nosso plano diretor era o Fajardo, Eduardo Fajardo, da UFMG, leopoldinense, que ama Leopoldina, e ele foi fazendo aquilo com toda a garra, e fez um senhor plano diretor, fizeram os mapas sobre Leopoldina, de entrada de ventos, onde podia verticalizar, onde era muito bem feito o estudo. E nós estávamos lá, participando da elaboração ferrenhamente. Ficou pronto o plano diretor. Mas logo em seguida tinha que se fazer as leis complementares, né? Que é a nossa antiquíssima, né? De ocupação do solo, de 1950 alguma coisa, né? Código de postura, ocupação do solo. E aí eu me lembro que em 2008 nós fomos chamados para ir à Câmara para conferir as leis complementares que eles encomendaram para Leopoldina. E aí a gente recebeu, eles tinham pego na internet essas leis complementares, falava de vans, regulamentação de vans, você vê que o negócio é um negócio muito mal feito. E a gente escreveu uma carta, e eu me lembro que eu levei essa carta com todas as nossas considerações contra aquilo ali, e o que estava faltando. E eu me lembro, na reunião da Câmara, que os vereadores queriam se reunir para corrigir. Virar a noite, corrigindo aquilo. Eu falei, gente, pagamos R$50 mil por esse plano, essas leis complementares, então não está legal, vamos devolver. Nunca mais teve essas leis complementares. Novamente ficou sempre. Até que uma menina, Lívia Muchinelli, que era participante da OCIP, ela apresentou pra gente ela apresentou um projeto pra gente sobre uma reforma na Praça Félix Martins, uma repaginação da Rua Cotegipe. E eu me lembro que ela também foi chamada, ela fez o projeto da Praça Félix Martins e foi aprovado, e foi reformada a Praça Félix Martins com o dedinho dela, e ela conseguiu trazer a equipe dela com arquitetos para fazer as leis complementares. Ela falava que ela vinha, a troca de passagem e acho que é alimentação, né? E ela fez as 5 leis complementares e entregou, na época, no governo do Bené. Nós estávamos lá quando entregou as 5 leis complementares. O Tarcísio respondeu que tudo ok, maravilha, cumprimentou a equipe toda, mas que precisaria ter uma leitura técnica da prefeitura para depois ser publicado. Nunca mais, nem saiu da gaveta. Até hoje não foi feito. Então, essas experiências nossas. E a gente teve que... Nós nos dividimos também, aí o pessoal foi diminuindo. Foi diminuindo, os participantes da OCIP foram ficando muito poucas pessoas. E essas pessoas foram se dividindo nos conselhos, porque na época do Benelli, ele instituiu os conselhos de participação mesmo, né? Aí eu fui para educação, dele também, o Zé foi para o Conselhão de Desenvolvimento Urbano, o André foi para o turismo, nós nos dividimos. Aí a gente foi perdendo a nossa trilha de que era na educação e na cultura o nosso trabalho.
E a gente perdeu esse foco porque a gente tinha que segurar Leopoldina. É isso, gente? Mais ou menos? Eu participei como representante do Conselho de Educação. Fui até presidente do conselho. E aí, na época, também a gente fez uma denúncia para o Ministério Público desse prédio. Que está teve em esse frente à mesmo. prefeitura, na casa do Sérgio Figura, Roque. né? E a gente conseguiu impedir que esse prédio fosse construído durante um período, né? Mas depois... A prefeitura já tinha liberado, né? Aí eles Depois fizeram um eu- acordo com o IEF. Exatamente. Isso também foi uma facada na gente, né? Porque aí a gente ficou mal visto na cidade, porque a gente estava impedindo o progresso. Uma ex-professora minha de piano, desde criança, não fala comigo mais até hoje, por causa do prédio que o filho dela era engenheiro ali. E assim, para arrematar, né, que já está no nosso tempo, a gente também conseguiu, que foi uma coisa boa, né? A gente fez 3 seminários de educação, né? Nesse seminário de educação, a gente estava com essa proposta mesmo da cidadania, de incentivar essas questões, de questionar algumas coisas. E no segundo seminário de educação, a gente, em parceria com o pessoal do Conhecer, a gente trouxe o professor Pacheco, da Escola da Ponte. Isso foi uma coisa muito, muito, muito bacana, né? Veio um público muito grande no Cefet, inclusive ficaram até em 2 andares. Ele veio com a proposta de ajudar, né, Leopoldina, e a gente reuniu várias vezes sobre esse assunto, com a Secretaria de Educação, para que se fizesse uma escola modelo dentro dos moldes da Escola da Ponte. Estava tudo ok. A UENG, quando estava a Beatriz, né, a professora Beatriz, a OCIP, o Conselho de Educação todo favorável, né? Porque não era só mudar a escola, tinha que ter a capacitação do professor, a sociedade toda se organizando, e nós perdemos esse apoio. Então, passou. A prefeitura, a secretária de Educação da época, que por coincidência era a Lúcia Horta também, ela dizia que tinha medo de mudar, porque a proposta do Pacheco, não sei se vocês conhecem bem, ela inverte o sistema de educação. Quer dizer, ao invés dessa educação bancária, né, que você, professor, ensina e o aluno aprende, ela coloca o aluno como protagonista, assim como previa Paulo Freire, né? Essa é a essência de Paulo Freire. O aluno, ele é o próprio autor do seu conhecimento, o professor é um orientador, ele vai ajudar no processo. Mudança do objeto para o sujeito. Exato. Ironicamente, hoje na educação, o que mais se discute são as metodologias ativas. Sim. Mas isso Tudo é voltado para as metodologias ativas. Mas assim, como todo o sistema os professores aprenderam desse jeito, eles não conseguem sair de como aprenderam. Fica difícil parar de reproduzir e inverter o processo. E aí o Pacheco ofereceu o trabalho, que ele fez isso na Escola da Ponte. A Escola da Ponte foi uma revolução em Portugal. E ele ofereceu de ajudar a gente aqui. A secretária de Educação não aceitou. Sim. Na época ele teve medo. Zé, mas assim, o Bruno até estuda numa escola lá no Rio que chama Crises, né, de desânimo, né, de lidar com algumas administrações, né? Espero que sejam mal fechadas. Oi? Então, assim, quando agora vem o IPES, né, a gente fica feliz de ter mais pessoas se reunindo para dividir essa responsabilidade com a cidade, né, de que é possível, sim, né, da gente trabalhar essa questão, inclusive, que elas estão pensando da educação, que a gente entende que é por ali que vai começar. A educação é fundamental. E o nosso, como diz a Bergman, gente, desanima não, tá andando, pra gente anda 1 milímetro, mas pra quem tá fora anda bastante, que foi a gente ter conseguido salvar a Casa dos Anjos. E a reforma da praça também não tem? Eu acho que Foi tem a Lívia. muito a ver com a Sim, atuação da ONG, não? Sim. A Mas reforma assim, da praça, a própria reforma do prédio lá, que hoje abriga a biblioteca, eu acho que tudo isso tem a ver com... a gente tem que olhar para isso para a gente se animar, Isso né? é uma consequência, né? As coisas vão acontecendo e as ideias vão surgindo. É. Mesmo que A gente teve a interesses parceria, né? diferentes, mas